Olá, olá, eu sou Felipe Lourenço, seu arquiteto, você está em mais um vídeo. Não, pera, isso aqui é um podcast. Que bom, a gente está começando um podcast aqui com vocês. Hoje é dia 13/9/2023, seja muito bem-vindo e vamos lá. Qual que é a intenção disso daqui? A intenção disso aqui é a gente bater um papo, conversar. Não sei onde é que você está, se você ouvir isso no trabalho, se você ouvir isso fora, enfim, não tem problema. Qual que é a importância de tudo isso? A importância da gente conversar, bater um papo, principalmente sobre tudo que acontece aqui no escritório, fora, nossa vida de trabalho, enfim. A gente tem muita coisa legal que pode compartilhar e eu tenho certeza que vocês também vão mandar pra gente, tá? Claro que esse é o primeiro episódio, então o teste deve ter, sei lá, não espero nem que chegue a 10, 20 minutos que sejam. A gente já gravou alguns outros podcasts nesse perfil, a gente já gravou podcast convidado, enfim, a gente já fez muita coisa por fora, mas aqui na Clareira mesmo, aqui no YouTube da Clareira, tem pouquíssima coisa disso, e principalmente de podcast não tem nada, né? Então acho que dá pra gente até conversar aqui, nem nome tem direito isso daqui, mas enfim, é um papo que a gente vai ter conversando, falando sobre o dia, falando sobre como tá sendo as etapas, as fases. Eu creio que isso vai sair também uma vez por semana, mas ainda não é certeza, então a gente precisa confirmar como é que vão ser as coisas todas, tá? Então bora lá, vamos começar como eu sempre começo os vídeos. Olá, eu sou Felipe Lourenço, seu arquiteto, você está em mais um podcast, agora sim, da Clareira Arquitetura. Claro que a gente não vai falar só com um assunto de arquitetura, não é aquele papo chato, ai meu Deus, vamos falar de vigas, pilares, enfim, não. Aqui a gente pode ter profissionais que venham, pode ser que a gente converse com alguém, pode ser um podcast mais solto, mais só a gente mesmo para conversar, mas a nossa grande ideia é que você tenha alguma coisa para ouvir enquanto faz outra coisa, enquanto está no trânsito. É uma conversa, então a gente vai conversar com você. Claro que nesse momento, como eu estou gravando aqui, só tenho eu, o computador em que eu estou trabalhando na frente, um celular, esse microfone sem fio e alguns outros acessórios em cima da mesa, me parece que é algum tipo de esquizofrenia ou coisa semelhante, mas não é. Então acho que dá para a gente conversar bastante sobre isso. Ainda mais, falando agora sobre essa questão, pode ser que o som tenha mudado um pouquinho para vocês. Estou testando algumas funcionalidades aqui desse aparelho, né? Mas vamos lá. Falando aqui dessa questão do dia a dia, né? A gente tem dias como empreendedor. Eu estou com a Clareira desde 2016. Acho que sim, desde 2016. E a gente percebe o quanto é solitário esse caminho, né? O caminho do empresário, da empresa, né? Acho meio forte essa palavra empresário, né? Não é legal? E sabe o que mais a gente pega? A gente vê o quanto a gente fica sozinho em determinadas etapas da vida ou em determinadas partes do processo. Hoje eu tenho aqui trabalhando comigo mais 3 arquitetos assistentes. São 2 arquitetos em São Paulo, tem mais uma arquiteta lá no Rio Grande do Sul, mais arquitetos parceiros no Rio de Janeiro, tem o pessoal em Minas, tem o pessoal de estrutura elétrica, hidráulica, que são lá do Sul, pessoal do marketing. E eu fico pensando, como é que será a nossa festa de final de ano, né? A gente vai juntar esse pessoal, não vai? Como vai rolar? Já tá chegando o final do ano, a gente tá dia 13/9/2023. A gente tá chegando aqui, tá começando já a escrever os agradecimentos de 23 e os votos para 24, né? Já tá começando. Vai começar daqui a pouco os posts de Natal. O Black Friday vai vir aí. Depois a Black Friday. Vamos lá. Dicção volta. Logo depois vem a Black Friday e a gente vai começar a pensar no Natal, né? Daí tudo volta a ter cara de Papai Noel, esperança, felicidade e janeiro volta aí, né? Para nós é um pouco diferente isso aqui da empresa, por quê? Porque a gente tem, nessa etapa agora em setembro, começam a haver muitos clientes desesperados, né? Não sei se para você, no seu trabalho, as demandas começam a ficar mais pesadas ou até o ritmo de trabalho começa a pegar bastante, porque começa a vir um pessoal querendo tudo para final do ano, né? Então, o que era para ser feita a obra em 6 meses, precisa em 3. E daí a gente começa a ver que a caminhada, isso sempre se repete. A gente está com a Clareira desde 2016, igual eu falei.
E a gente tem percebido sempre isso. A gente tem cada vez mais o povo com pressa. Lógico que a gente tem que administrar essa pressa logo no início do projeto. Tanto que nas primeiras reuniões, a gente tem um procedimento de contar para as pessoas exatamente como que a gente está pensando o projeto, quais são os prazos de tudo. Para vocês terem noção, um projeto hoje, ele leva aqui no escritório perto de 12 a 16 semanas para ficar pronto. A gente está falando de 3 a 4 meses, assim, já é um prazo longo. Então, se você pensa, quero começar um projeto em setembro para ir até o final do ano, esse projeto já provavelmente ficará pronto, ok? Mas você tem escolha para fazer, tem tanta coisa para fazer que às vezes nem compensa, sei lá, né, começar tão rápido assim. E é bom se programar financeiramente, enfim, é bom para se programar de forma temporal, onde você vai ficar quando for reformar, enfim, um monte de coisa que não passa normalmente pela cabeça, né? E a gente tem visto todo final de ano acontece essa correria. Eu trabalhei com marcenaria de 2010 a 2017, exclusivamente marcenaria. E o que acontecia? Todo final de ano, era setembro, outubro, começava a virar uma loucura, porque todo mundo queria a casa pronta antes do Natal, né? Então, já é um processo que eu conheço há um longo tempo. Já é um processo que, assim, que vem de um longo tempo, né? Então, você percebe que as pessoas estavam sempre, mesmo naquela época, elas já estavam aceleradas para receberem tudo, receberem o que tinham pedido, enfim, com os prazos mais loucos possíveis, né? Mas, mesmo assim, o que ocorre às vezes é meio que brasileiro, sei lá, não sei. A gente talvez tenha um pouco de esperança maior, renovada após o meio do ano e precisa correr para terminar tudo no mesmo ano, cumprir meta, enfim. Porque pensa, aquelas metas que a gente escreve no começo do ano ou na passagem de ano, o que aconteceu com elas, né? O que será que aconteceu com essas metas lá? Se você lembra das metas que você tinha, ou que eram as metas que você colocou, ou sei lá, a forma em que você programou o seu ano, enfim. Você acha que isso se cumpriu, ou qual porcentagem você cumpriu disso? 50%, 20%, 30%? E sempre quando passa esse final de ano, ele começa a correr para poder cumprir as metas, e daí começam os planos. Na academia lota por conta dos planos de verão. A gente vai pra academia que sempre vai o ano inteiro. A gente repara um aumento de gente querendo ficar bonito em 3 meses. E a gente tá lá há 2 anos se matando. Não é muito louco isso? É um processo de aceleração de todo mundo, sabe? Isso deve acontecer com você no seu trabalho, na sua demanda, na sua família, enfim. Daí começa agora uma correria pra tudo, né? Não sei, eu acho que a gente tá meio corrido demais. Talvez a gente esteja em um caminho meio sem volta, sei lá. Um caminho de só buscar o que é rápido, rápido, rápido e não constrói nada a muito longo prazo, sabe? E com a Clareira eu sempre quis fazer uma coisa muito perene, uma coisa duradoura, uma coisa que fosse, mesmo que aos poucos, uma coisa que fosse duradoura. Então o jeito que a gente faz as coisas hoje vem de um longo trabalho, sabe? Eu tava conversando, inclusive, com a Emily, que é uma arquiteta, a Emily Nobre, arquiteta aqui do escritório, e a gente tem construído agora um formato de trabalho que tem funcionado muito bem e tem atendido bem os clientes, né? Então não cabe muito pra gente hoje essa rapidez, esse acelerado. E muitas vezes o cliente, ele até fica meio, coitado, ele fica meio sentimental comigo, porque como eu apareço nos vídeos, eu acabo colocando minha cara em tudo, apareço lá e mostro. Eu até tenho falado com os clientes assim, gente, a gente precisa ser real desde a primeira conversa. Então, quando eu falo com o cliente na primeira conversa, ele já fala, já entende os processos, já entende o caminho. Sem contar que muita gente não conhece arquitetura. Só para vocês saberem, a cada 100 pessoas, no máximo 7 ou 8 contrataram um arquiteto. Isso é um dado lá do Cal, e faz um tempão, já 16, 17, não me lembro quando foi. Mas, imagina só isso. A gente está falando para
para pessoas que estão numa fase de velocidade, assim, e estão nas redes sociais, elas veem aquele antes e depois, sabe? Que o pessoal estrala o dedo, o pessoal dá aquela estralada de dedo e já tá pronto, né? Mas quando a gente explica o processo para o cliente, ele fica abismado, porque ele fala, nossa, eu nunca imaginei que fosse tanta coisa. E isso acontece muitas vezes, muitas vezes. Isso acontece com um cara que entrega um relatório, para o cara que ele trabalha numa empresa, para o cara que tem o próprio negócio, enfim. Tudo leva tempo, né? E isso é uma coisa que a gente não está tendo mais hoje em dia. Acho que o tempo perdeu o seu significado. Sei lá, será? Não sei. Isso é uma conversa com a minha cabeça, né? Mas não parece que o tempo perdeu a validade, sei lá se é essa palavra. O tempo meio que tá relativo. A gente não tá mais dando valor ao tempo, mesmo o tempo sendo a moeda de troca do século XXI, assim, a moeda mais valiosa que a gente tem, como dizem os coaches, né? A gente não tá prestando atenção nisso, porque tudo tem processo e todo processo leva tempo, né? A gente tá desde 2016 e eu tô desde o começo tentando, desde quando era só eu lá no começo, eu tô tentando criar um processo. E esse processo precisa ser ensinado para quem vem. E as pessoas vêm, às vezes elas vão também, então acaba. E tá tudo certo, é isso aí mesmo. E a gente perde de novo parte do processo e recomeça essa parte. Então é sempre um recomeçar e tal. Então isso tudo leva tempo até você amadurecer a equipe. Trabalhando remoto, então, agora como eu falei para vocês do pessoal, o pessoal todo tá espalhado pelo Brasil, né? Então, você imagina o quanto é complicado criar essa coisa na cabeça das pessoas, né? O tempo em que a gente leva para isso leva tempo, leva treinamento, leva energia. E isso tá ficando cada vez mais claro para mim, que a gente tá tão acelerado que a gente não tá tendo tempo para os processos. Isso não só aqui na empresa, a gente está sempre tentando ampliar, sempre tentando ajustar os processos para poder atender melhor vocês, os clientes, enfim. Se você não é meu cliente ainda, você vai ser, tomara. Que Deus abençoe você para que você seja meu cliente logo mais. E a gente está sempre tentando atender o sonho dos outros, mas esses sonhos levam tempo e às vezes a gente está tão preparado com aquela coisa, nossa, eu preciso tanto da minha casa pronta, preciso tanto do meu apartamento pronto, do meu quarto, da minha sala, meu banheiro, enfim, pronto. Mas olha só, as coisas levam tempo para ficarem prontas. A gente tem clientes aqui de apartamentos que são gigantes. Assim como a gente tem apartamentos aqui super pequenininhos. Hoje mesmo, dia 13/9, saiu aqui no canal do YouTube nosso apartamento de 25 metros quadrados, que é um Airbnb. Então, assim, só aí você já percebe que é um apartamento muito pequenininho, mas ainda assim é um apartamento que tem todo um significado de projeto, tem todo um porquê do projeto. Ele é projetado de uma forma a dar a sensação de amplitude, de realmente responder a pergunta se alguém moraria aqui. Tanto é que o título do vídeo nosso, tô olhando aqui para ele, é Tour completo pelo apartamento pronto, que é Airbnb, Booking, enfim. E daí em cima na capa tá escrito, você moraria aqui? Porque é exatamente isso. A ideia do nosso projeto é que a pessoa realmente queira morar ali, né? Então você imagina o tempo que isso é investido. Um apartamento de 25 metros quadrados que a gente começou o projeto, a parte de projeto, antes de receber chave e tudo mais, foi mais do que início do ano. Foi início do ano. Então, assim, olha só o tempo que isso leva para ficar pronto. A gente tem a obra para acontecer, as etapas. E o que complica mais no final do ano, eu vou confessar para vocês. É assim. Deu, sei lá, dia 15 de dezembro, esse ano aqui, deixa eu olhar, dezembro, 18 de dezembro, eu acho que é o dia, assim, é o dia D. A partir do dia 18 de dezembro, que é uma semana antes do Natal, uma segunda-feira, a partir do dia 18, começam todo mundo a tirar férias. Então as férias começam para todo mundo. Fábrica vai parar, loja de revestimento para, marmoraria, marcenaria, mão de obra para.
Então, assim, você imagina, a gente lidar com o tempo que a gente precisa falar com o cliente, o prazo. Então, olha só, desde junho, a gente já tá falando com os clientes, ó, a gente vai fazer o projeto, tudo mais certinho, a gente vai começar a sua obra quando for começar, lá na frente, após o final do ano. Ou, por exemplo, inicia uma parte, fica lá, essa obra vai ficar parada de qualquer jeito, pelo menos um mês, porque o pessoal vai voltar, é férias coletivas, enfim. E olha só, você já parou para imaginar que, assim, quem faz fechamento de mês, quem faz essas coisas, independente da sua profissão, olha só como o final de ano ele aperta a gente, né? O final de ano ele é uma parte, de realmente descanso, recarregar energia e tudo mais. Só que a gente todo ano cai num ciclo que é de querer as coisas o mais rápido possível. A gente também deixa as coisas para o último momento, enfim. Isso é um mal nosso, né? Mas é exatamente isso que vai diferenciar um bom planejamento de um mau planejamento, eu creio, né? Como a gente já vem há um tempo tentando ajustar isso, o ano passado foi mais tranquilo, mas eu já tive anos aqui na Clareira que foram terríveis, terríveis de final de ano por conta disso. Por conta de que a gente tinha que entregar coisas, sei lá, 26 de dezembro, assim, sabe? A gente tem uma obra, eu acho que foi 2021. A gente estava dia 23 de dezembro fazendo a entrega dessa obra, mas essa obra era uma obra com a Legos, enfim, era uma obra super legal, maravilhosa. E se você entrega dia 23 de dezembro, excelente, porque você entrou de férias entregando uma obra, ótimo. Agora é tão ruim, eu falo isso pra mim, tá? Não pro cliente. O cliente até deve ser bem ruim também, deve ser pior até. Mas pra mim, eu pego essa dor pra mim, porque imagina você tá com a obra toda linda, comprou as coisas, tudo chegou, só que você fica sem equipe praticamente por um mês. E não é só eu, tá? Eu costumo falar pros clientes. Não é só comigo. O preço da sua obra, enfim, o preço das coisas não muda só porque é o meu escritório. Ou o prazo das coisas não muda só porque é o meu escritório. A gente tem prazos mais longos, prazos mais curtos. Enfim, imagina só os clientes com tantos, sei lá, tantos problemas para resolver e final de ano fica aquela coisa, eu queria tanto minha obra, tanto minha obra. E isso gera uma frustração se a gente não conta a verdade, né? Então, eu acho que é isso. A gente tem que ser realista com os tempos das coisas. Ser realista com a forma como as coisas serão entregues, como as coisas vão... É assim, tem aquele relatório que você vai entregar lá essa semana, seja realista se dá pra fazer ou não, assim, sabe? Porque eu vejo gente se matando pra entregar um relatório que ninguém vai ler, sabe? Isso não é um problema, não? Vocês não acham? Eu tô viajando completamente na maionese aqui já. Porque eu acho que é realmente isso. Às vezes a gente se mata pra cumprir prazos que ninguém liga. Acho que esse é um bom nome de podcast. Um bom nome de episódio. Prazos que ninguém liga, sabe? Nosso tempo ele vale tanto e a gente às vezes se perde com sei lá, com coisa que ninguém vai se importar. E é bem isso, assim, você deve estar aí no trânsito, ou deve estar aí, sei lá, na sua casa, não sei como é que você está ouvindo isso, não sei nem por onde você está ouvindo isso, mas, cara, preste atenção se não vale a pena valorizar melhor o seu tempo, assim, com alguma coisa desse tipo. Não sou coach não, viu? Nem gosto muito, mas eu acho que a ideia da gente parar e refletir um pouco, eu acho que essa ideia desse podcast é isso, é parar e refletir e fazer a partir disso alguma coisa, sabe? Falo bastante sabe, dá pra perceber, né? Nos vídeos nem tanto, porque nos vídeos a gente acaba tendo menos reflexão e muito mais pá, sabe? Aquela coisa de querer apresentar, querer mostrar realmente o trabalho. Comenta aqui embaixo se você, não sei aqui embaixo aonde, né? Deve ser no YouTube. Comenta aqui embaixo, sei lá, se você gostou disso, o que você acha disso. Me dá uma sua opinião. A gente não pretende ser um podcast gigantesco como os do Arthur Petri, não. Falando nisso, deixa eu contar a história rapidinho. Eu comecei esse podcast aqui muito por conta do Arthur Petri, que é hoje, né, também meu cliente, só que comecei a ouvi-lo lá de 2017. Um comediante, um podcaster monstruoso, assim, um cara gigante dentro do podcast. Então, vale a pena aí uma indicação para você, se você quer uma indicação. A gente pode até pensar nisso, umas indicações, né?
por episódio aqui, mas acho que vale a pena você conhecer esse cara. Tem o A Deriva, que é um podcast super legal, que tem umas conversas muito legais. Tem outros que são dentro da plataforma do Saco Cheio TV, que é uma plataforma paga super legal também. Enfim, eu acho que vale a pena a gente conhecer quem são os bons, né? Mas daí não compara comigo, eu com ele não, por favor, porque eu não faço metade, assim, não faço nem 5% do que aquele cara faz. O cara é espetacular pra isso, o cara nasceu pra fazer rádio, né? Eu nasci pra fazer arquitetura, graças a Deus. E mais pra isso, né? Agradecer a Deus por tudo. E eu acho que agora ficou ok. 20 minutos, acho que dá pra gente já passar pro próximo episódio, né? Então, creio que próxima semana aqui a gente conversa de novo. É mais isso, acho que é legal essa conversa com vocês. É um desabafo, ou, sei lá, colocar pra fora algumas coisas que a gente vai pensando aqui e não tem com quem compartilhar. Então, já que não tem com quem compartilhar, compartilhar com todo mundo, né? Ah, mas é isso. Fique bem aí, espero que você esteja tranquilo na volta do seu trabalho, na ida do seu trabalho, não sei quando você estiver ouvindo isso. Mas beba água e até o próximo episódio.